pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com o nosso estudo, né, a respeito das tutelas provisórias de urgência, né? Só fazendo um breve resumo, nós vimos que as tutelas provisórias, né, elas são classificadas agora, segundo o novo CPC, em tutela provisória de urgência, né, e tutela da evidência. As tutelas provisórias de urgências, elas são classificadas em tutela provisória cautelar ou conservativa e tutela provisória antecipada ou satisfativa. Na aula passada nós estudamos o procedimento da tutela provisória, né, de urgência antecipada, né, tanto nas modalidades cumulativa quanto na incidental, como também na antecedente. Hoje nós vamos tratar, né, aí da última, né, tutela provisória, né, de urgência, que é a tutela provisória de urgência cautelar. Enquanto a tutela antecipada, né, ou satisfativa, como a doutrina assim prefere chamá-la, ela se preocupa em preservar o resultado útil do processo. E de que forma? Antecipando, né, aquilo que o autor teria ao final se a lide fosse julgada procedente. Então ele tem uma antecipação do resultado de mérito, né? E daí, lógico, desde que comprovados o fumo boni iuris, o periculo in mora, né, aí para preservar o resultado último, né, aliás, o resultado útil do processo, que é o seguinte: não adianta nada o processo entregar uma prestação jurisdicional justa se ela não for efetiva ao final, né? Ou seja, trocando em miúdos, se o autor não levar aquilo que o juiz, né, lhe deu, se o autor não puder realizar na prática aquilo que o juiz lhe deu. E a tutela antecipada, ela tem como objetivo exatamente isso, ou seja, entregar de forma antecipada o resultado de mérito, né? Lógico que de forma provisória, conforme nós já estudamos, né, de forma que ela poderá ser, né, revogada aí em qualquer momento. E a tutela de urgência cautelar ou conservativa, ela visa proteger o processo contra um perigo, né, quanto à sua própria estrutura processual, né? Então, com a tutela cautelar, objetiva-se proteger o processo, não o eventual direito entre as partes, mas proteger o processo no sentido de dar ambiente favorável para que as partes possam, né, aí discutirem o seu direito, né? E o legislador, ele, através do artigo 305 até o 310, com apoio no 301 e 302 do CPC, trata exatamente quanto ao procedimento da tutela cautelar antecedente, ou seja, aquela proposta antes de se iniciar esse processo principal, ou seja, esse processo que se objetiva proteger quanto à sua própria estrutura. Mas existem duas outras maneiras também de se promover a tutela cautelar. Assim como na tutela antecipada, a tutela cautelar ela pode ser requerida juntamente com a petição inicial da ação principal, tá? Ou ela pode ser requerida depois que a ação principal estiver em andamento, ou seja, o processo que se quer proteger já está em andamento, e aí vem uma das partes e requer o quê? A tutela cautelar. A isso chamamos tutela cautelar incidental. Quando você pede a tutela juntamente com a petição inicial, chamamos tutela cautelar cumulativa. Quando o processo já está em andamento, tutela cautelar incidental. E quando esse processo que se visa proteger com a tutela cautelar ainda não está em
andamento, ou seja, ele ainda não existe, mas há necessidade premente de que aquela medida seja deferida para preservar, né, o resultado, ou melhor, para preservar a própria estrutura do processo, né, chamamos de tutela cautelar antecedente. Bom, qual a finalidade da tutela cautelar, né? Bom, a tutela da tutela cautelar é conservar bens, pessoas ou provas, né? Enquanto a tutela antecipada tem como objetivo antecipar o resultado útil do processo, a finalidade da tutela cautelar é conservar bens, pessoas ou provas no processo, né? Como, por exemplo, você pode perguntar, professor, mas um exemplo aí de tutela cautelar de conservativa de bens. Vamos pensar num processo de execução onde o devedor esteja alienando os bens que possui com o intuito de prejudicar a execução. Vem o autor da ação e pede uma tutela cautelar de arresto. Ou seja, nesse caso, apreende-se bens do devedor, esses bens ficam ali disponíveis para que, se for necessário ao final, seja a garantia desse processo de execução. Nesse caso está o quê? Conservando bens do patrimônio do devedor com a finalidade de garantir um determinado processo, que nesse nosso caso aqui hipotético é um processo de execução. Conservação de pessoas, busca e apreensão de menores, é uma tutela cautelar também muito utilizada, né? Justamente nos casos que envolvam aí a guarda, né? de menor, faz-se a busca e apreensão do menor ou incapaz e o coloca nas mãos de um depositário, né? E para que ao final possa o interesse desse menor ser preservado, né? Em um eventual processo. Ou provas, quando se faz, né, o pedido, por exemplo, de antecipação de prova, né, ou produção de prova autônoma, que nós estudaremos isso adiante, quando estudarmos lá, né, o capítulo das provas no processo civil, nós veremos que em determinadas situações você pode pedir que determinadas provas sejam adiantadas, ou melhor, antecipadas. Mas antecipadas de que momento? Do momento processual adequado para a sua produção. Nós vamos aprender mais adiante que no processo de conhecimento, no procedimento comum especificamente, tem lá um momento processual adequado para que as partes possam produzir as provas que porventura, né, elas desejam, né, em favor, né, dos seus direitos. E aí essa fase é chamada fase instrutória. Só que em determinadas situações, por exemplo, você quer ouvir uma testemunha. Essa testemunha você vai conseguir ouvi-la somente lá na audiência de instrução e julgamento, que é o momento processual adequado para ouvir testemunhas. Mas você percebe que essa testemunha está gravemente enferma e você tem receio de que ela não esteja mais viva ou que ela não esteja em condições de depor naquele momento, lá adiante. Você nem sabe quando ainda essa audiência vai ser designada. Você pede o quê? Você pede que seja ouvida essa testemunha antecipadamente. Então também isso é através de uma medida cautelar, de uma tutela cautelar. E aí objetiva-se o quê? Conservar provas. Então, a tutela cautelar, ou ela conserva bens, pessoas ou provas. Mas em qual momento processual eu posso pedir, né? Já disse no início da aula, você pode pedir juntamente com a petição inicial. Por exemplo, você ingressa com uma ação de mudança de guarda de um determinado menor. A mãe entra com uma ação de modificação de guarda do filho que está com o pai, ou o pai ingressa com ação de modificação de guarda com o filho que está com a mãe. Esse é um exemplo hipotético, é lógico que existem outros casos. E aí você pode fazer o quê? No momento que você ingressa com a ação de guarda, de mudança de guarda, você já pede o quê? Já pede, né, que você faça o quê? A busca e apreensão desse menor.
né? Sob o fundamento que ele está sendo maltratado, que ele não está recebendo, né, aí o auxílio material ou moral adequado, ou seja, se fundamentando que seu direito ele tem plausibilidade e que existe um perigo na demora da concessão da medida, o juiz poderá, né, no despacho da petição inicial, já lhe conceder liminarmente essa tutela cautelar, que a doutrina chama, né, de tutela cautelar cumulativa, né, que nós encontramos a previsão legal dela lá no artigo 308, né, parágrafo único, né, 308, parágrafo único, não, 300, deixa eu ver aqui, 308, parágrafo 1º, né, diz lá, o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Então você pode, numa mesma petição, já fazer o pedido principal e também o pedido cautelar. É a chamada tutela, né, cautelar cumulativa. Ou você pode pedir a tutela cautelar quando o processo já está em andamento. Olha, você ingressa com a ação, vamos pegar a mesma ação de guarda aqui, né? De modificação de guarda, vai. Você pode promover a ação de modificação de guarda ou de guarda e responsabilidade, mas naquele momento que você ingressou com a ação, você ainda não tem motivação para pedir a busca e apreensão do menor, do filho. Mas depois que o processo já está em andamento, você fica sabendo de circunstâncias que o levam a pedir essa busca e apreensão de forma cautelar. Você pode, através de simples requerimento nos autos, fazer esse pedido. E aí teremos a chamada tutela cautelar incidental. Incidental por quê? Porque incide em um processo que já está em andamento. E o terceiro momento é você pedir antes desse processo principal ter sido instaurado. Vamos pegar a nossa ação de guarda aqui, de guarda e responsabilidade, ou de modificação de guarda. Você verifica que o seu filho, que está na posse lá da outra parte, né, do pai ou da mãe, conforme seja, ou de quem quer que seja, ele está sendo maltratado, né? E você quer, assim, de forma bem urgente, resolver esse problema. E aí você pode pedir uma cautelar de busca e apreensão de menor, mas ainda você não tem a ação principal, não tem problema. O legislador lhe permite que você faça esse pedido. E aí estaremos diante da tutela cautelar antecedente, porque antecede o processo principal que essa tutela pretende proteger. Então, em linhas gerais, gente, a tutela cautelar é como se fosse uma guardiã. Uma guardiã de quem? Do processo principal, né? A tutela cautelar, ela visa proteger o processo principal. De que forma? Conservando bens, ou seja, o próprio objeto processual, pessoas também que é o objeto do processo, ou mesmo provas, né, como objeto processual. E aí o legislador, né, ele traça um procedimento próprio para a tutela cautelar antecedente, né, a partir do artigo 305 do CPC, né? E como isso é feito? O legislador aqui, né, ele é bem didático, né, quando traça esse procedimento, né? Primeiramente, o artigo 305, né, caput aí do CPC, ele fala o seguinte, vamos lá, peguem vocês o artigo 305, né, para que possam melhor acompanhar. Diz lá:
a petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva a assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Bom, o que o legislador está dizendo aqui? Que na petição inicial tem que existir a indicação da lide e o seu fundamento. O que é a indicação da lide? Bom, essa cautelar que está pedindo, ela é antes de se iniciar o processo principal a qual ela visa proteger. Tranquilo? Bom, se ela visa proteger um processo principal, é lógico que o autor tem que dizer qual será esse processo, né? É o que diz aqui, a indicação da lide e o seu fundamento. Vamos voltar no nosso exemplo aqui da ação de guarda e responsabilidade, né? Ou da modificação de guarda. Se eu ingresso com pedido de busca e apreensão, eu tenho que dizer lá na petição inicial da minha tutela cautelar que no prazo legal eu vou o quê? Ajuizar o pedido de guarda e responsabilidade ou de modificação de guarda. Isso que eu tenho que dizer, né? De forma sumária, gente, tá? De forma sumária, mas eu tenho que dizer. E, inclusive, para a tutela cautelar ser recebida, nós já vimos, são dois requisitos. A demonstração do fumus boniuris e do periculum in mora. Fumus boniuris seria a fumaça do bom direito, né? Se é que o direito tem fumaça, mas tudo bem, né? São aí construções, né? Terminológicas, doutrinárias, mas o que seria essa fumaça do bom direito e fumus boniuris? É você comprovar ali que você é parte legítima para promover aquela ação que você irá proteger no futuro. Que você é parte legítima para estar lá como autor, né, daquela ação, né, ou como réu, dependendo de qual das partes aí, né, vai fazer o pedido. Então você tem que demonstrar ao juiz que você tem legitimação para estar naquela ação. Se você comprovar que você tem legitimação para estar naquela ação, você já estará o quê? Demonstrando o fumus boniuris. Exposição sumária do direito que pretende assegurar. Ora, gente, você tem que fazer uma exposição, lógico que não de forma a esgotar, a comprovar o seu direito, mas fazer exposição sumária, ou seja, mesmo que superficial, daquilo que você pretende assegurar. No nosso exemplo aqui da ação de guarda, você procura assegurar o quê? O bem-estar do filho que você quer, né? Aí, com a ação futura, né? Preservar, pegando-lhe a guarda e a responsabilidade, se for o caso. Mas naquele momento você quer o quê? Você quer a busca e apreensão dele. Então, qual é a exposição sumária do direito que você pretende assegurar? É dizer que ele está lá sofrendo maus tratos e que há necessidade urgente que ele seja retirado, né, da posse daquela pessoa que o está maltratando. E o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o periculum in mora. Aí é o segundo requisito, né? Você tem que mostrar, olha, se não me for dada essa medida agora, depois não vai haver mais, ou não haverá mais sentido em conceder a medida, porque aí no nosso caso hipotético aqui, o menor, ele já terá sofrido maus tratos, sejam eles, né, corporais, sejam eles danos morais, né, ou seja, com a sua própria formação moral e assim por diante. Então, o legislador exige basicamente esses três requisitos na petição inicial: a indicação da lide e o seu fundamento, a exposição sumária do direito que pretende assegurar e o periculum in mora, né? Mas é lógico que não é somente, né, esses três requisitos, ou não são somente esses três requisitos que são exigíveis para a petição inicial da tutela cautelar antecipada, né? Aliás, da tutela cautelar antecedente. Por quê? Se é uma petição inicial, lógico que deverá ela estar de acordo com todos os requisitos para a petição inicial do procedimento comum, que logo aí, né,
mais adiante nós estudaremos aí quando estudarmos os requisitos da petição inicial. Ou seja, a petição inicial tem que ter sim esses 3 requisitos previstos no artigo 305, mas deve ter também o quê? Bom, autoridade judiciária a quem é dirigida, perfeita qualificação das partes, o pedido, né? Os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificações, né? O valor da causa, as provas que o autor pretende produzir, né? Aí no decorrer da instrução do processinho que desenvolve a tutela cautelar. Bom, uma vez a petição inicial, né, ela sendo distribuída, ela vai ser distribuída onde? No juízo competente. E aí nós devemos observar qual é o juízo competente, né, para promovermos a ação cautelar. Bom, juízo competente nós vamos buscar, né, fazendo um exercício de raciocínio com relação àqueles critérios determinativos de competência que nós já estudamos lá atrás, né? Critério objetivo, critério territorial e critério funcional, né? Critério objetivo versa a competência em razão do valor da causa, em razão da matéria e em razão das pessoas que compõem a lide. O critério territorial visa o território que o órgão jurisdicional tem jurisdição, né? E o critério funcional ele tem aí tem como exigência identificar-se qual é a função daquele órgão jurisdicional. Se ele tem a função de apreciar o feito em primeira instância, originariamente no tribunal, ou em grau de recurso e assim por diante, questões essas que nós vamos estudar, né, mais adiante. Bom, o juiz, no momento em que recebe a petição inicial, ele vai despachar a inicial. Quando ele despacha a petição inicial, ele verificará o seguinte: se é caso de simples citação, tá? E quando ele vai considerar que é de simples citação, quando ele verificar que não há necessidade de concessão liminar daquela medida. E o juiz, logicamente, no pedido de tutela cautelar, virá acompanhado também o pedido de concessão liminar. O juiz vai averiguar, se ele verificar que não é caso de concessão liminar, ele manda citar pura e simplesmente o requerido. Se ele verificar que é caso de concessão liminar, ele vai verificar, já dá para eu dar a liminar inaudita altera partes, ou eu tenho que designar uma audiência de justificação prévia para que possam ainda algumas dúvidas aqui serem sanadas através de depoimentos testemunhais. Se o juiz entender que ainda não está, né, tranquilo para dar a medida liminarmente inaudita altera partes, ele marca a audiência de justificação prévia e, encerrada a audiência de justificação prévia, ele vai novamente observar se agora ele pode ou não conceder a medida, né? Bom, se porventura, né, ele concede liminarmente, né, a medida, executada a medida, o réu será citado. Se ele entender que não é caso de concessão liminar, ele manda citar o requerido para que possa também produzir a sua defesa. E ainda nesse despacho inicial, o juiz verificará se é caso de aplicação do princípio da fungibilidade das ações aí, né? Por quê? Pode ser, gente, que o juiz, no momento em que despacha a petição inicial, ele verifique que o pedido que foi feito ali, na realidade, não é cautelar, você entendeu? Se enganou aí o requerente, né? Então ele faz o quê? Ele entende que aquele pedido não é de tutela cautelar, mas sim de tutela antecipada. Aí o que ele pode fazer? Aplicar o princípio da fungibilidade. Ele receberá o pedido de tutela cautelar como sendo de tutela antecipada. E aí
vai empreender o rito da tutela antecipada, conforme estudamos na aula anterior. E é isso que diz o parágrafo único, né, do artigo 305. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303, ou seja, aplica o procedimento da tutela antecipada. Então, no despacho inicial, o juiz vai verificar se não é caso de liminar, ele manda citar diretamente o requerido. Se entende que é caso de liminar, ele ainda tem que observar se dá inaudita altera partes, ou seja, sem ouvir a parte contrária, ou precisa de audiência de justificação prévia, ou ainda verifica se é caso de aplicação do princípio da fungibilidade. Isso, lógico, se entender que o pedido não é de tutela não é de tutela cautelar, e sim de tutela, né, antecipada. E, lógico, o juiz no despacho também vai verificar se a petição inicial tem algum defeito, tá? E se ele tem algum defeito, vai mandar consertar o defeito, né, conforme estudaremos lá quando o juiz faz análise da petição inicial para verificar se tem que consertar alguma coisa ou não, né? Pois bem, feita a citação do requerido, seja ela em quais circunstâncias for, seja sem ter sido concedida a liminar ou depois de concedida a liminar, o requerido ele tem prazo de 5 dias, gente, para fazer a sua defesa, tá? Esse prazo, né, ele consta lá no artigo 306. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido, né, e indicar as provas que pretende produzir. Mas 5 dias é contados do quê? Primeiro, ó, se foi concedida a liminar, a partir da intimação, tá, da concessão liminar. Se ele estava presente na audiência de justificação prévia. Se ele não estava presente e a liminar foi concedida inaudita altera partes, lógico que será feita esse prazo de 5 dias, só será contado a partir do momento em que ele for citado, né? Porque, veja bem, o juiz concedeu a liminar sem ouvi-lo. Quando ele é citado, comunicado de que foi concedida a medida liminarmente, começa a correr o prazo de 5 dias, ou seja, a partir do primeiro dia útil subsequente da sua citação. Repito, se ele compareceu à audiência de justificação prévia e a liminar foi dada na audiência de justificação prévia, ele já sai intimado da liminar e citado. Agora, se ele não esteve na audiência de justificação prévia, esse prazo de 5 dias correrá, logicamente, a partir, né, do primeiro dia útil subsequente ao da sua citação. E não é nem da sua citação, né? A partir da juntada aos autos do mandado de citação ou da carta lá, né, de citação, se ela foi feita pelo correio, ou a partir do encerramento do prazo concedido no edital, ou a partir daquele prazo, né, previsto lá na lei do processo eletrônico, quando a citação for feita por meios eletrônicos. Ou seja, aqueles tipos de citações que nós já aprendemos, né, lá quando estudamos a citação. Então, bom, ele tem prazo de 5 dias para contestar. Se ele não contesta, o que acontece? A revelia. O que é a revelia? Nós vamos estudar mais adiante, lá quando estudarmos, né, a contestação, né, artigo 338 em diante, veremos que a revelia é o ato do réu não contestar a ação. E se ele não contesta a ação, tem 2 efeitos principais que são a ele imputados. Primeiro, ele não vai ser mais intimado dos atos e termos processuais, a não ser que ele tenha advogado nos autos. E o segundo, que é o mais grave, o juiz poderá, sim, poderá e não deverá, né, considerar como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Então, a revelia também aplica-se aqui caso ele não faça a sua defesa. E a sua defesa, ele pode também alegar, gente, quaisquer matérias que ele poderia alegar numa ação de conhecimento comum, tá? Tanto é que o legislador, né, diz lá no artigo 307, não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. Tem que tomar cuidado aqui que essa transcrição aqui, ela admite interpretação. Não é que o juiz, né,
não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos. Isso não quer dizer que o juiz deverá presumir como verdadeiros. O juiz vai averiguar de acordo com aquilo que ele encontrou nos autos, se porventura considerará ou não presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Porque pode ser que mesmo o requerido não apresentando a contestação, o juiz não admita a presunção de veracidade dos fatos alegados. Bom, o juiz, quando ele verifica que não houve a contestação, gente, pode ser que ele nem julgue, como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Então, se, por exemplo, o juiz entender que não existam nos autos elementos que deponham contra a própria pretensão do requerente, aí ele considera como verdadeiro. Mas pode ser que o réu não conteste, o requerido não conteste, e mesmo assim o juiz não considere verdadeiros os fatos alegados pelo autor. E o parágrafo único diz lá: contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. Então, já disse, se ele contesta no prazo de 5 dias, daí em diante o procedimento é o procedimento comum, ou seja, dá ao réu a possibilidade de produzir quaisquer provas que ele poderia produzir aí, se porventura o processo seguisse aí através do procedimento comum. Bom, uma vez concedida a medida cautelar, concedida a tutela cautelar, o autor ele tem prazo de 30 dias contados da intimação da execução da medida. Então, o autor propôs a medida, por exemplo, busca e apreensão do menor. Aí foi lá, fez a busca e apreensão do menor. O oficial de justiça, encarregado pela busca e apreensão, comunicou nos autos que a busca e apreensão foi realizada. O autor ele é intimado da execução da medida de busca e apreensão, aí começa a correr um prazo de 30 dias, para que ele possa fazer o quê? Para que ele possa agora ajuizar a ação principal. Se lembra que agora, até então, nós estamos discutindo somente a possibilidade ou não da tutela cautelar antecipada. Agora, se a tutela cautelar antecipada ela já foi concedida, seja liminarmente ou ao final aí do procedimento da tutela cautelar, aí, uma vez executada a medida, intimado o requerente, ele tem prazo de 30 dias para fazer o ajuizamento dessa ação. Mas como se ajuiza essa ação? Não vamos promover uma outra ação. O que o requerente da tutela cautelar concedida vai fazer é um aditamento, ou seja, ele vai fazer uma petição complementando essa tutela cautelar que ele já ajuizou. Só que agora complementando com o pedido principal, com a causa de pedir principal. Agora sim ele vem, aproveitando o nosso exemplo hipotético, ingressa com o pedido de modificação da guarda ou pedido de guarda lá do filho, no caso aqui representado. É o que diz o artigo 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Mas não é prazo de 30 dias da concessão da medida, e sim da execução da medida. Caso em que será apresentado nos mesmos autos, tá vendo? Ele vem e faz um aditamento ali nos próprios autos. Nos mesmos autos em que é deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. O processo tem despesas, mas essas despesas porventura existentes, você vai, no momento em que se ajuiza a tutela cautelar antecedente, você já vai depositar custas processuais, custas iniciais. Se precisar de alguma perícia ali, você já deposita os honorários periciais. Quando vier o pedido principal, lógico que você não vai precisar depositar novas custas. O valor da causa continua o mesmo da tutela cautelar, não há necessidade de se recolher, de se alterar o valor da causa, porque quando você ingressa com uma tutela cautelar antecedente ou uma tutela
antecipada antecedente, na própria petição inicial dessas tutelas de urgência, você já vai colocar lá o valor da causa, que corresponderá ao pedido principal. E também as custas que já foram recolhidas servirão também para o processo principal, tá? No momento em que você promover o pedido, né, você pode inclusive mudar um pouco a causa de pedir, né, e o pedido. Você não poderá mudar completamente, porque se você fundamentou o pedido da tutela cautelar, né, no pedido principal apresentado, na causa de pedir principal apresentada, é lógico que você não vai poder mudá-la quando você fizer o pedido principal, mas você pode complementá-la, né, se porventura houve aí, né, uma deficiência, né, ali daquela apresentação que você fez inicialmente no pedido de tutela cautelar. Então, o pedido e a causa de pedido principais, eles devem ser o quê? Iguais ou semelhantes àquele que você declinou no momento em que você fez a petição inicial lá da tutela, né, cautelar antecipada. É o que diz o parágrafo 1º, né? Bom, quando vem o requerente que teve a tutela cautelar concedida e a juíza, ou seja, faz aquele aditamento com o pedido principal, o juiz vai observar se esse pedido for referente a um direito disponível, ou seja, direito que possibilite uma transação. Algo que acontece, o juiz vai intimar, né, o réu, né, e citá-lo para uma ação que chama ação de conciliação e mediação, prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, onde o juiz tentará conciliar as partes, né, antes de que ele apresente a contestação. Mas isso, gente, nós vamos estudar mais adiante, né? É uma questão, né, até meio, né, aí complexa, que no momento é interessante que vocês saibam somente que existe essa audiência aí, tá? Então, se o direito não é disponível, não há que se falar em designar uma audiência de conciliação e mediação. Que nem no nosso exemplo hipotético, ação de guarda e responsabilidade, não dá para transacionar, né, isso daí. Então, nesse caso, em regra, até dá, né? Se você analisar bem, numa ação de guarda e responsabilidade, até dá para se fazer um acordo. Mas dependendo do fundamento, nem acordo não dá, né? Porque se você está alegando que o seu filho está sendo maltratado lá pela outra parte, o Ministério Público vai atuar nesse feito. E aí, mesmo que aquele que entrou com a ação resolva depois deixar essa criança nas mãos daquela pessoa, lógico que o Ministério Público não vai, né, consentir. Então, quando o direito é indisponível, não há que se designar a audiência de tentativa de conciliação e de mediação, que visa justamente a conciliação. É o que diz o parágrafo 3º. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 334. Abra um parênteses aqui. Se isso for possível, ou seja, se for possível a conciliação, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu, né? E o parágrafo 4º diz: não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Só que essa contestação aqui, logicamente, ela será com relação ao pedido principal, porque o prazo para contestação da tutela cautelar antecedente já se deu lá atrás, né? Cujo prazo não são 15 dias, são somente 5 dias. Então, esse prazo para resposta aqui, de contestação, será o prazo para contestação aí do pedido principal. E nesse caso começa a contar somente a partir da realização da audiência de conciliação e de mediação, que trata o artigo 334, né? A partir do primeiro dia útil da data da audiência que não conseguiu a conciliação, começa a correr o prazo
para que ele possa contestar a ação. Se houve conciliação, encerrou-se o processo, né? Bom, a tutela cautelar, ela é provisória, assim como é a tutela antecipada. Isso significa que o juiz poderá em qualquer momento revogá-la. Mas, em algumas situações, ela pode perder o efeito, né? Que o legislador aqui nos traz no artigo 309, citando quais são os casos de cessação da eficácia da tutela cautelar. Diz lá, 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Qual é o prazo legal? Concedeu-se a tutela, executou, o autor ele é intimado da execução, ele tem 30 dias para fazer o aditamento do pedido principal. E se ele não fizer o aditamento nesse período, passado 30 dias, perde a eficácia da tutela concedida. No nosso exemplo hipotético, foi dado lá a busca e apreensão, né? Cessa a eficácia da busca e apreensão. Quando não for efetivada dentro de 30 dias, aqui é o seguinte, o juiz concedeu a tutela, e aí ela não conseguiu ser executada no prazo de 30 dias. Bom, ela poderá perder a eficácia se a não execução dessa medida, ela ocorreu em decorrência de falha do próprio requerente. Por exemplo, o requerente não juntou nos autos informações suficientes para que fosse localizada a coisa, a pessoa, né? Agora, é lógico, se foi o próprio Poder Judiciário que atrasou e não conseguiu executar a medida no prazo, gente, aí não há que se falar em cessação da eficácia, né? Então, cessa a eficácia se a medida não for executada no prazo de 30 dias, quando esse prazo decorreu por culpa do requerente. Quando o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Bom, concedeu a medida cautelar de busca e apreensão do menor. Ingressou-se com ação de modificação de guarda. Aí chega ao final da ação de modificação de guarda e o juiz julga improcedente a ação de modificação de guarda. Bom, se a tutela cautelar ela é acessória à ação principal, se a ação principal for julgada improcedente, também cai aí, né, torna-se sem efeito a tutela cautelar concedida. E também, né, o legislador diz lá que, no parágrafo único, se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo-se sob novo fundamento. Se ele requereu busca e apreensão do menor, ou foi dada a busca e apreensão, depois, por algum dos motivos do 309, a tutela perdeu o efeito, ele pode renovar a medida? Pode, mas desde que seja por um outro motivo, gente, não por aquele mesmo motivo, sob o aspecto temporal, pode ser até o mesmo, mas que ocorreu novamente, né? Mas não sobre aquele motivo, sob o aspecto temporal, renovar a medida. Por exemplo, ele estava alegando que o menor estava sofrendo maus tratos, né? Bom, a medida cautelar de busca e apreensão do menor ela foi cessada. Se ele, requerente, comprovar que o incapaz, o menor, está novamente sofrendo maus tratos, aí já é o quê? Um outro motivo. Do mesmo gênero, mas um outro motivo. Ou seja, uma outra ocorrência, né? E é o que diz o legislador no parágrafo único aqui do artigo 309. Bom, isso também ocorre, gente, se a medida cautelar ela foi revogada, não só nos casos de cessação, mas também nos casos de revogação. Bom, já falei que a tutela cautelar ela é acessória ao processo principal.
Na tutela cautelar não se discute o mérito da questão. Aquilo que as partes irão discutir no processo principal não tem relevância quanto ao mérito aqui na tutela cautelar. Ou seja, na tutela cautelar não vai ser resolvido quem está certo e quem está errado. Simplesmente ela vai ser processada, fundamentada, né, no fumus boniuris e no periculum in mora. Por isso, gente, o legislador, ele no artigo 310, diz lá que a negação ou a concessão da tutela antecipada não tem nenhuma influência lá na ação principal para determinar se a ação será julgada procedente ou improcedente, né? Salvo se o juiz reconhecer na tutela cautelar a existência de prescrição ou decadência. Então, não é porque eu tive a busca e apreensão do meu filho, né, que necessariamente eu vou ganhar a ação de modificação de guarda ou ação de guarda e responsabilidade. E nem isso quer dizer que e também não importa se eu não tenha conseguido obter a tutela cautelar requerida, isso não quer dizer que eu não vou, né, vencer a ação principal, que é a ação de guarda e responsabilidade ou modificação de guarda. Então, tanto é que se você não promover a tutela cautelar, isso não impede que você promova a ação. Você não é obrigado a promover a tutela cautelar. Você a promoverá com o intuito de resguardar o processo, mas não como condição de promover a ação. Tá? Bom, o direito de petição ele é livre, né? E daí nada impede de qualquer pessoa requerer aí uma tutela cautelar, né, que entender necessário. Só que ele tem que tomar cuidado, né? Porque se porventura essa tutela cautelar for cessada, né, por algum daqueles motivos do 309, ou ela for revogada, né, o que acontecerá? Se ficar detectado que houve prejuízo ao requerido com a efetivação daquela medida, ele deverá ressarcir, né, civilmente os prejuízos causados aí ao requerido. Então tem que tomar cuidado. Quer promover a medida? Sem problema. Mas se ela não for, né, se futuramente ela for cessada ou ela for revogada, haverá a possibilidade de ser requerida indenização por perdas e danos. Diz o artigo 302, independentemente da reparação, né, por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Diz lá, se a sentença lhe for desfavorável, se obtida liminarmente a tutela em caráter intercedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido, ou seja, vocês podem perceber que é um daqueles casos de cessação da medida. Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, quando o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. E aí, gente, essas medidas, essa indenização, ela pode ser, depois de liquidada, né, executada dentro dos próprios autos ali do procedimento cautelar, né, que se está aí perseguindo. E para encerrar essa questão aí, vocês podem estar perguntando, mas espera um pouquinho, e quais são essas medidas cautelares que eu posso requerer? Na realidade, hoje, o novo CPC, ele não diz que você tem que requerer essa ou aquela medida. Não existe mais, ou não existem mais as chamadas medidas cautelares nominadas que existiam lá no CPC anterior. O CPC anterior falava em cautelar de arresto, sequestro, busca e apreensão, produção antecipada de provas e tudo mais. O novo CPC não fala mais disso. Mas o artigo 301 volta a citar alguma dessas medidas, né? Mas não que com isso você tem que, no momento de pedir a tutela, dizer se ela é de arresto, se é de sequestro, se é busca e apreensão e assim por diante. Porque hoje não se exige mais, né, esse requisito. Mas assim o legislador diz lá, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto,
sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Gente, mesmo o legislador falando em arresto, sequestro, busca e apreensão, isso não é necessário, ou seja, não é necessário nominar qual é a medida que você está aí requerendo, né? Mas aqueles que tiverem um pouquinho de curiosidade, é só ir lá na doutrina, vocês vão encontrar o que é arresto, o que é sequestro, o que é busca e apreensão, o que é arrolamento de bens, que eram as chamadas medidas cautelares nominadas, reguladas no Código anterior. Bom, para encerrar agora encerrando mesmo, né? A decisão que resolve a tutela cautelar antecedente é decisão interlocutória, tá? E sendo decisão interlocutória, é passível do recurso de agravo de instrumento, né? A não ser que a tutela, só existe um caso em que a decisão que resolve o pedido de tutela cautelar, ele é sentença, é quando você faz juntamente com a petição inicial, ou seja, você faz concomitantemente a petição inicial, cumulativamente a petição inicial. Nesse caso, o juiz vai julgar tudo no final, né? Mas se ele concede liminarmente essa medida, mesmo sendo cumulativamente, a decisão é interlocutória. Ele só será sentença caso ele não dê a liminar e julgue tudo ao final, quando julgar o mérito da ação. Também a cautelar incidental, se o juiz concede liminarmente a cautelar incidental, essa decisão é interlocutória e é passível do agravo do instrumento. E na tutela cautelar antecedente, igualmente decisão interlocutória, e aí é agravo do instrumento, que está, né, previsto no artigo 1015, inciso 1. Por que o 1015, inciso 1 prevê? Porque depois, quando estudarmos os recursos, vocês verão que hoje não são todas as decisões interlocutórias que são agraváveis. No Código anterior era assim, agora não. Agora somente algumas decisões interlocutórias são passíveis do recurso de agravo do instrumento. E quais são elas? Aquelas que estão lá, relacionadas no artigo 1015 do CPC. E o inciso 1 do artigo 1015 prevê justamente, né, as decisões interlocutórias que resolvem a tutela cautelar. Bom, como é um processinho aí, né, que se instaura, né, antes do pedido principal, na tutela cautelar, né, haverá também custas processuais que depois, logicamente, se somarão, né, às custas do pedido principal, né, mas se não houver pedido principal, né, a tutela cautelar ela exigirá custas individuais, honorários de sucumbência e assim por diante. Se houver pedido principal, tudo isso será resolvido ao final, né? O juiz vai verificar se o autor foi vencedor na tutela cautelar e no pedido principal, custas e honorários, todos eles em desfavor do requerido. Se, por exemplo, o autor ele não teve a tutela cautelar requerida concedida, né, e ele ganha a ação principal, haverá aí também o quê? Custos processuais em seu desfavor na tutela cautelar e em desfavor do réu no processo principal. Honorário de sucumbência também, né, em seu desfavor na tutela cautelar e em desfavor do réu na tutela principal. Sem contudo, aí, com relação aos honorários de sucumbência, como agora o novo CPC apregoa, não há mais aquela compensação de honorários, né? Cada um paga os honorários que perdeu para o advogado da outra parte. Então, minha gente, era isso aí que nós tínhamos para falar da tutela cautelar antecedente, né? E agora, só nos resta falar da tutela da evidência, para fecharmos aí as tutelas provisórias aí, né, no CPC. Um abraço a todos, tá? Espero que vocês peguem a doutrina, né? Se possível, Humberto Teodoro Júnior, volume 1, né? 57ª edição em diante, ou aqueles que têm outros doutrinadores, sem problema nenhum, pode ficar com outros doutrinadores, que também, desde que estejam, né, desde que essas doutrinas estejam atualizadas.
Peço aí que se registrem no canal, aqueles que ainda não se registraram, e ainda compartilhem esse vídeo para aqueles que vocês entendam ser aí interessados. Um abraço a todos e até a próxima aula.